Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabelle, mamãe da Bela, e hoje eu vim contar para vocês como nós fechamos um diagnóstico para nossa filha. Em abril de 2024, recentemente, nós descobrimos que a Bela é alérgica a corantes artificiais em geral, a alguns medicamentos, pelos de animais e também alguns tipos de conservantes. Sendo as mais graves, né, a alergia a corante e a medicamentos, né? Óbvio, tudo que a gente ingere, eu acredito que seja mais perigoso, né? Ela tem reações bem graves quando ela consome esses tipos de substância que ela é alérgica. Mas eu vou contar para vocês certinho como nós descobrimos. Primeiro, para começo, né, de conversa, a Bela sempre apresenta esses sintomas, os mesmos sintomas, desde os 2 meses de vida. Então, são sempre os mesmos sintomas: febre, tosse e abdômen distendido. Não necessariamente todos os sintomas juntos, sempre ela tem tosse, mas nem sempre dá febre ou nem sempre o abdômen dela incha, mas sempre ela tem uma tosse muito, muito, muito feia. Desde que ela começou, né, a apresentar os sintomas, a gente leva ela para especialista. Só que a gente sempre levou em especialistas no trato pulmonar, pneumologistas, enfim, já levamos ela em 5, 6 pediatras diferentes e todos eles sempre davam a mesma resposta pra gente. Ou que ela tinha bronquiolite ou que ela tinha pneumonia. Então, todas as vezes que nós levamos ela no médico com esses sintomas, eles deram um antibiótico para ela estar tomando. Se para um adulto tomar antibiótico sempre é muito complicado, é muito perigoso, imagina para uma criança. E a gente, né, sem estudo nessa área, a gente confiando na palavra do especialista que a gente estava levando ela, mesmo contrariados, a gente dava um antibiótico para ela. A gente era contra, mas se era um especialista que estava falando, a gente acabava dando, né? Então, sempre, sempre, em todas as vezes que a gente ia com ela com esses sintomas, eles davam o mesmo diagnóstico, né? E davam o mesmo tratamento. E nunca resolvia. Ela continuava apresentando sintomas mesmo durante o tratamento, e mesmo que os sintomas passassem, ela parava de tomar e já voltava imediatamente, sabe? Não, não curava, não sarava de jeito nenhum. E nisso, o tempo foi passando, ela estava com 1 ano e 7 meses e continuou esses sintomas do mesmo jeito, a mesma coisa, sempre o mesmo tratamento, nunca mudava. Com 1 ano e 7 meses, num fatídico dia, nós resolvemos sair para lanchar. Meu esposo e eu estamos de dieta, então a gente tem o dia do lixo e nesse dia a gente resolveu ir lanchar fora. E no dia seguinte a gente tinha um almoço de casamento da madrinha, né, da Bela, minha comadre, e ela ia fazer o almoço no domingo, então no sábado à noite a gente saiu para lanchar. A gente pediu 2 cervejas, né, para mim e para meu esposo. E a Bela queria tomar a nossa cerveja. A gente pediu cerveja de latinha e ela queria tomar a nossa cerveja. Eu fui lá no caixa da lanchonete, perguntei se tinha suco de polpa natural e a moça falou que não tinha. Aí eu fui no freezer da lanchonete e também não tinha nem suquinho industrializado, que ela também não poderia tomar, né? Mas não tinha nem suquinho de garrafinha industrializado. Então, pra, né, não dar cerveja, óbvio, pra ela, eu peguei um refrigerante de latinha, um refrigerante de uva. Mais corante que isso, impossível, né? E aí ela tomou essa latinha de refrigerante inteirinha, sozinha. Eu vou falar pra você que eu tomei um gole, é mentira. Eu sei que é horrível isso, eu não gosto de dar refrigerante pra Bela, eu não gosto de dar algum tipo de doce pra ela. Por mais que ela ainda não tenha 2 anos, né? A gente já deu algum tipo de doce pra ela, um chocolatinho, alguma coisa. Mas o refrigerante eu sei que não é legal, eu entendo que não é legal. Mas a gente acabou dando porque era a única opção que a gente tinha ali no momento. E entre a cerveja e o refrigerante, eu preferi dar o refrigerante para ela. E por um lado me senti culpada, porque ela passou muito mal com o refrigerante, mas pelo outro lado foi o que nos deu um norte, né, que nos deu um diagnóstico finalmente do que ela estava passando, né, do que ela tinha.
Então, graças a uma suquita, nós chegamos ao diagnóstico fechado do que a Bela tem. Depois disso, né, no dia seguinte, já no almoço de casamento da madrinha dela, ela já começou a apresentar os sintomas. Ela tinha bastante tosse, aquela tosse bem seca, sabe? De tentar pôr pra fora e não conseguir, sabe? Me dava muita dó. E ela também deu o abdômen distendido. Nessa vez ela não teve febre, mas assim, uma tosse muito, muito, muito forte. Ela passou uma semana com muita tosse, passando muito mal, assim, vocês não têm noção. Foi, eu acho que a pior semana da nossa vida, assim, de quando ela ficou doente, foi a pior vez, sabe? Aí teve um dia que, infelizmente, ela acabou apresentando febre e a gente levou ela no pronto atendimento, né? Porque, junto com todos os sintomas, a febre de novo, aí não teve o que fazer. A gente levou ela no pronto atendimento e lá uma doutora, não me lembro o nome dela, mas assim, ela foi um anjo na nossa vida. A gente nunca tinha pensado em levar ela em outro tipo de especialista, porque tosse, né, febre, a gente sempre assimila a pulmão, nunca a outra coisa. E ela falou assim pra mim, mãezinha, eu te sugiro procurar um alergista e imunologista, porque os sintomas dela pra mim não são de pneumonia, não são de bronquiolite. E assim nós fizemos. Levamos ela então no especialista, né, no alergista e imunologista. Lá ele pediu muitos, muitos, muitos exames. Deu uma dó, ela ficou com o bracinho todo furado, dos dois lados, assim, foi muito triste. Mas a gente sabia que era pro bem dela, né? Alguns dos exames dela foram até pra fora, porque não fazem aqui, então foram pra fora. E tinham alguns tipos de exames que tinham 6, 5 nomes no mesma doença, assim, então era bastante assustador pra gente aquela cena toda. Mas foi feito os exames e tivemos o diagnóstico, né, que eu já falei para vocês, alergia a corante, alguns tipos de conservantes, medicamentos, uma lista imensa, e também pelos de animais. A de pelos de animais não é tão grave, né, tem tratamento, mas por enquanto não. Eles pedem para observar até os 4 anos de idade, e aí se a criança continua tendo crises muito severas, eles entram com as vacinas para o tratamento. Senão, é vida que segue e tá tudo certo, né? E para nós foi muito difícil, né? Porque ela precisou passar por tudo que ela passou pra gente descobrir um diagnóstico. Mas finalmente a gente já sabe, as restrições não são fáceis, principalmente as alimentares, né? Imagina você vai no supermercado, tem uma criança chupando pirulito e você não pode oferecer pro teu filho, ou, né, o teu filho vê a criança chupando pirulito e não pode igual porque ela tem alergia àquilo, né? Então é bem complicado. Mas a Bela, assim, ela é uma criança muito sabida, sabe? A gente conversa com ela, a gente explica pra ela que o colorido ela não pode, ela tem que perguntar pro papai e a mamãe primeiro. Nossa vida agora é baseada em ler rótulos de coisas coloridas para ver se não tem algum componente que ela não possa, principalmente a tartrazina, que é um dos corantes mais perigosos que tem. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil, mas eu dou graças a Deus que a gente descobriu de uma forma muito ruim, mas a gente descobriu cedo, né? Para começar já a evitar esse tipo de consumo dessas substâncias que ela não pode. Mas, assim, é muito difícil, é muito triste seu filho ir num pacote de doce colorido e não poder, né? Ela só pode, que nem o doutor falou, preto, branco e colorido natural, né? Tem alguns doces que têm corantes naturais e tudo mais, então a gente já tá pesquisando sobre. Até mesmo, tipo, alguns genéricos da Fini, né? Eles são coloridos com cúrcuma, açafrão, coloral, né? Que é o urucum. Enfim, então tem bastante docinhos com corantes naturais. Na minha cidade é mais complicado de achar, porque eu moro numa cidade pequena, então é bem difícil de achar. Mas em cidades grandes eu acredito que seja de mais fácil acesso, né? Mas a gente vai procurar, a gente vai fazer o melhor para ela sempre. E graças a Deus, chocolate, né? Ela pode, chocolate branco, preto, enfim, isso tudo ela pode, né? Então a gente tenta balancear um pouco, né?
para ela não ficar chateada, não ficar triste de não poder comer certas coisas. Tá, mas Isabelle, o que que acontece se a Bela não seguir essas restrições? A curto prazo, ela vai ter esses sintomas momentâneos, a febre, a tosse e o abdômen distendido. Só que a longo prazo, se ela continuar consumindo, mesmo que em pequenas quantidades, mas acumulando conforme o tempo, ela pode adquirir a anemia hemolítica. Quem tem alergia a esse tipo de corante, né? Ainda mais grave como ela, pode ter anemia hemolítica. E isso é muito grave, né? Então, são restrições que, infelizmente, ela vai ter que seguir para o resto da vida. Não tem cura, não tem o que fazer, né? Ela não vai poder consumir essas substâncias. Se ela não consumir, ela tem uma vida normal como qualquer outra criança. Ela é super ativa, come super bem. Ela pode muita coisa, né? A gente fica chateado pelo que ela não pode, que nem eu adorava na minha infância chupar o pirulito do Chaves. E ela não vai poder, né? Então a gente fica chateado nessa parte. Mas assim, tem muita coisa que ela pode. Então a gente, né, como eu disse, vai balancear isso, mas ela precisa cuidar, infelizmente, para o resto da vida. Então, a gente já se preparou, já se programou, por exemplo, quando a gente for sair para uma festinha de aniversário ou uma festa na cidade, qualquer coisa, a gente tem que levar as marmitinhas dela de casa, né? Com tudo o que possa ter nesse lugar que ela vá querer, por exemplo, a pipoca. Geralmente a pipoca doce é coloridinha, vermelha, verde, e eu vou ter que levar de casa uma que ela possa consumir, né, sem corantes, infelizmente. Algodão doce, por exemplo, se tiver um vendedor vendendo os coloridinhos, ela não pode, ela vai poder só o branquinho. Então, tem que ser bem regrado, mas a gente vai dar conta e a Bela é uma menina muito esperta. A gente já conversa com ela que quando for colorida, ela precisa perguntar pro papai e pra mamãe se primeiro ela pode. A gente já tá mais assim conformado com esse diagnóstico e se Deus quiser a gente vai conseguir conciliar com ela e tudo mais, né? A gente descobriu numa fase ótima, assim, eu acho que antes dela, né, já fazer birra, querer alguma coisa, ela já sabe que ela não pode, né? Então, é um dia de cada vez, né? E quando a gente sair, eu vou fazer as marmitinhas dela, eu vou gravar pra vocês verem. Vai ser bem legal também dar dicas pra vocês de como a gente lida com essa situação toda. Se você gostou, curte, compartilha. Um beijo, tchau, tchau.